vocês? Vamos lá, é hora de viajar na história, né? Faremos a correção da semana 4 do PET 3, que vem trazer a nova república e a sua frágil democracia. Quando a gente fala de nova república, nós estamos falando especificamente do período pós-ditadura militar, né? Nós sabemos que no pós-ditadura, indiretamente foi eleito Tancredo Neves. Como ele adoeceu e morreu, José Sarney assumiu o seu governo. Nós também sabemos que foi um período de muita instabilidade, um período de graves crises econômicas, onde a inflação era exorbitante. Inclusive, no governo Sarney, houve a tentativa de vários planos para tentar recuperar a economia. Pós-governo Sarney, nós vamos ter aí o governo de Collor, né? Lembrando que no governo Sarney continuou tendo o movimento das diretas já, pedindo eleição direta. O primeiro presidente eleito diretamente pós-ditadura foi Fernando Collor de Mello. Ele assumiu o governo com o slogan de combater a corrupção. Porém, dentre as suas ações, ele vai tomar algumas medidas impopulares, como congelar o preço e salário. Ele vai apreender na poupança quem tivesse mais de 50 mil cruzeiros. E dentro dessas medidas, ele vai despertar impopularidade e a Câmara vai aprovar o seu impeachment. Inclusive, vai ter toda uma campanha, né, os caras pintadas, pedindo que Collor deixasse a presidência. É o primeiro presidente que vai sofrer impeachment. Quem vai continuar o governo é Itamar Franco, seu vice. E ele vai ter como missão conter a inflação. Para isso, ele vai contar com a ajuda de Fernando Henrique Cardoso, que é ministro da Economia. A solução vai vir com a criação do Plano Real, né? O Plano Real vai ser a salvação da economia brasileira. E com esse Plano Real, no ano seguinte, Fernando Henrique Cardoso vai se eleger à presidência do Brasil. Fernando Henrique vai governar o Brasil em 2 mandatos, de 94 a 98, de 98 a 2002. Ele foi muito criticado, principalmente por abrir o Brasil, né, para o neoliberalismo e pelas privatizações. Após os 2 governos de Fernando Henrique, nós temos o governo de Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Após muitas tentativas de chegar à presidência, ele vai ser eleito. É interessante esse momento porque o Brasil, né, vai apostar num regime de esquerda, no caso o Partido dos Trabalhadores, que apoia as minorias. O governo Lula, além de ter ficado famoso posteriormente por muitos escândalos, né, escândalos ligados à corrupção, foi um governo que se baseou nos programas sociais e no combate às desigualdades. Programas como ProUni, Fome Zero, PAC, Bolsa Família, né, foram criados aí pelo governo Lula em seus 2 mandatos. Após os 2 mandatos de Lula, nós vamos ter o governo de Dilma, né? Dilma Rousseff. Ela faz parte também do Partido dos Trabalhadores e ela vai dar prosseguimento à política assistencialista do governo Lula. Porém, né, vai ter aí uma tentativa de impeachment e ela vai sofrer o impeachment em 2016. Na verdade, ela vai ser acusada aí de crime contra a Constituição por causa das pedaladas fiscais e ela vai sofrer o impeachment. Quem vai governar o Brasil vai ser Michel Temer. Michel Temer, acredito que todo mundo já ouviu falar, muito impopular, principalmente porque pegou o Brasil numa época difícil, teve que tomar várias medidas que desagradaram a população. Pós-governo Temer, nós vamos ter aí, né, a eleição de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o nosso atual presidente. Trata-se de uma figura polêmica, né, com convicções extremas, que agrada a uma parcela da população, mas também desagrada a muitos. Então, vamos continuar aí de olho, né, nos acontecimentos relacionados aí ao governo Bolsonaro. Vamos às atividades. Número 1. Faça uma pesquisa na internet ou no seu livro didático e complete o quadro. As principais características do Plano Collor. O
Plano Collor, né, queria reter na poupança quem tivesse mais de 50 mil cruzeiros novos. Ele também queria fazer os preços voltarem ao valor de 12 de março, queria mudar a moeda de cruzado novo para cruzeiro, começou um processo de privatização das empresas do Estado, propôs reformas administrativas que cortassem gastos públicos, como o fechamento de ministérios, de autarquias, demitiu funcionários públicos, abriu o mercado brasileiro para o comércio exterior e também previa a flutuação do câmbio, né, controlado aí pelo governo. O Plano Real, proposto por FHC, né, fazia parte de um conjunto de medidas que queria equilibrar as contas públicas. Previa, no caso, a diminuição das contas públicas com a política neoliberal e o aumento de receitas através da alta dos impostos. Junto com esse plano veio as altas taxas de juros, né, muito corte no repasse aos estados e municípios. O Plano Real foi lançado num contexto que vai ampliar o poder aquisitivo, né, dos brasileiros e também vai estimular a economia, porque há a contenção da inflação. Também no Plano Real houve a manutenção artificial do câmbio, que deixou o real equiparado ao dólar, né? O governo continuou as privatizações, houve a abertura econômica, né, para o exterior e houve a redução gradual aí das tarifas de importação, simplificando a prestação de serviços internacionais. É o início aí do neoliberalismo, né, gente? 2. Quais foram os principais avanços sociais no Brasil durante os governos Lula e Dilma? Houve no governo Lula um certo crescimento econômico, né, por meio dos programas sociais, como nós já falamos. Quais programas? Fome Zero, ProUni, PAC, Minha Casa Minha Vida, além do Bolsa Família, que é o programa mais famoso aí do governo Lula, tratando-se de um programa de transferência de renda. O governo Dilma, né, houve a manutenção desses programas sociais criados na era Lula. 3. Leia o trecho. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, no período entre novembro de 2017 e setembro de 2020, foram gerados 286,5 mil postos de trabalho, bem abaixo da previsão do governo anterior de gerar mais de 6 milhões de empregos no país. Já o desemprego segue persistente em nível recorde, agravado pela pandemia. No trimestre encerrado em agosto, a taxa medida pelo IBGE ficou em 14,4%, a maior já registrada na série histórica da pesquisa iniciada em 2012. A partir daí, né, dessa reportagem do G1, nós temos aí a pergunta: quais os resultados práticos da reforma trabalhista de 2017? Esses resultados estão de acordo com o esperado pelo discurso para a aprovação dessa reforma? Os resultados reais dessa reforma trabalhista foram bem abaixo, né, das estimativas. Houve a precarização das formas de trabalho, porém não foi como eles previam. Não gerou mais emprego. Ao invés de 6 milhões, na prática gerou menos de 300 mil postos novos de emprego. Então, esse discurso de que vamos precarizar as formas de trabalho para aumentar as vagas se mostrou mentiroso. 4. Leia o trecho. A Polícia Civil do Rio de Janeiro recuou da informação de que subiu para 29 o número de mortes confirmadas oficialmente na considerada a chacina mais letal da história da capital fluminense, na operação na favela do Jacarezinho. A Polícia Civil divulgou no final da tarde a lista com os 28 nomes das vítimas, segundo publicado no G1 e outros veículos locais. A operação, chamada de ESEPS, apurava o aliciamento de crianças e adolescentes para o tráfico de drogas. Como mostrou a reportagem do El País, ao menos 13 vítimas não tinham qualquer relação com a investigação. As imagens de casas tomadas pelo sangue e de corpos levados pela polícia em lençóis geraram revolta e motivaram cobrança de autoridades nacionais e internacionais por explicações. Uma reportagem aí do jornal El País, jornal internacional. Aí nós temos a seguinte questão. Escreva um parágrafo associando as informações da reportagem
com a questão da violência no Brasil destinada aos grupos sociais minoritários. Olha, infelizmente no Brasil nós temos um índice grotesco de violência, né? Inclusive morre mais gente vítima de violência no Brasil do que em países que têm conflitos bélicos, né? Que tem guerras no caso. Essa violência, ela se manifesta principalmente, né, nas periferias, em meio às minorias, como a comunidade LGBT, como os negros, os indígenas, os favelados. Infelizmente no Brasil, né, a lei não é igual para todos. Há violência por parte da polícia, há violência por parte das próprias autoridades, discriminando essas populações que vivem em vulnerabilidade social. É isso que mostra essa notícia acima. Pessoal, fechamos a nossa viagem na história. Assistam ao vídeo, corrijam, enviem as fotos das atividades no Conexão. Estou aguardando. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.